Meus amados, eu li o texto em 2 Samuel, capítulo 12. Aí, os irmãos que leram, abra sua Bíblia, mas você vai ficar com a Bíblia aberta, lá no Salmo 51. Eu li o capítulo 12, propositalmente, e você vai abrir a sua Bíblia no Salmo 51. O Salmo 51 é uma oração de arrependimento e confissão que Davi faz pelos seus pecados. O Salmo 51, que é muito conhecido, eu acho que todo crente já leu. Davi, através desse salmo, Davi expressa sua profunda dor e tristeza pelo seu pecado. Davi, ele escreve esse salmo dentro dessa visão, confissão, uma oração de quebrantamento pelo seu pecado. O capítulo 12, o capítulo 11 e 12 de 2 Samuel vai nos dar o entendimento. Os irmãos, dá uma olhadinha para cá para a gente explicar. Vai nos dar o entendimento do Salmo 51. Davi, grande rei Davi, ele tem uma queda. Vocês conhecem a história? A Bíblia vai falar no capítulo 11 que era o tempo dos reis ir para a guerra. E Davi, ele fica no palácio. Davi não vai para a guerra. Davi estava fora da vontade de Deus. Davi estava desalinhado com aquele momento. E Davi, ele fica no palácio. E aí aconteceu o que os irmãos sabem. Uma tragédia na vida de Davi. Davi vai, se deita com aquela mulher, com a mulher de Urias, e Davi comete vários tipos ali de pecado, chega a ponto de Davi mandar trazer o Urias, um soldado muito fiel a Davi, uma pessoa íntegra, e Davi manda trazer ele. Davi já tinha pecado, e a mulher estava pesada, grávida, e agora ele já estava cometendo outro pecado terrível, e ele traz aquele homem, mas aquele homem, ele não vai para sua casa, ele fica na porta do palácio, fica lá com os outros servos, e ele não vai para sua casa se deitar com a sua mulher. Era a ordem de Davi. E os irmãos conhecem a história, que Davi chega a embriagar aquele homem, mas aquele homem muito fiel ao seu comandante da guerra, e fiel a Davi, e ele disse que de maneira nenhuma ele faria aquilo, e Davi comete outro delito grave, pega aquele homem, através daquele homem, manda uma carta, e naquela carta estava escrito para que Joabe colocasse aquele soldado na frente da guerra mais travada, ou seja, Davi estava determinando a morte de Urias. Era o que Davi estava visando, isso, que aquele homem não poderia mais viver. E a Bíblia diz, os irmãos sabem, que aquele homem morre. Urias vai para frente, e aquele homem, ele chega a morrer. E a notícia chega, e Davi ainda consola. Davi estava com o coração muito duro. Davi estava com o coração obstinado, que aquilo não parecia mal aos olhos de Davi. Davi chega a dizer para aquele mensageiro
que dissesse para Joabe que não se sentisse mal com aquilo. Olha como Davi estava. Agora imagina um homem segundo o coração de Deus. Imagina um homem que tinha intimidade com Deus. Aí você pode estar se perguntando, mas como pode isso? Te explico já já. E um homem que tinha uma amizade, que tinha um relacionamento com Deus, que Davi tinha isso mesmo. E quem vai falar isso não é o pastor Carlinho, quem vai falar isso é o próprio Deus, né? Deus, ele chega a dizer que Davi é um homem segundo o seu coração. Aí com Deus eu não posso questionar Deus. Eu até não gosto muito, né, de olhar para Davi, tudo que Davi fez, e Deus ainda dizer que Davi é segundo o seu coração. Mas é problema de Deus, porque Deus conhece o coração, eu não conheço. Deus conhece as intenções, Deus sabe de tudo. E Davi está endurecido. Passa-se algum tempo, a Bíblia não vai, se a Bíblia diz, eu ainda não consegui. Se os teólogos aqui têm, por favor, depois me informe para mim, quando eu estiver pregando novamente sobre isso, eu falar. Mas parece que a Bíblia não está ali datando, né? Quando Davi peca, até a repreensão de Natã. Passa-se o tempo, e parece que Davi endureceu mais o seu coração. O tempo passa, ele toma a mulher, traz a mulher para o palácio, toma por sua esposa, nasce um filho. Deus, depois que Natã vai lá, ele libera um juízo, e até então Davi está vivendo uma vida normal. Eu tiro lição para nós. Davi está vivendo uma vida normal com pecado. Davi está fazendo suas atividades normal com pecado. O pecado está na casa de Davi, na vida de Davi, mas ele não tem a sensibilidade. Parece que o Espírito Santo não falava mais com Davi, porque Davi está tendo uma vida normal. Davi está dando suas ordens como rei, suas atividades do dia a dia, normal. Mas quando foi um dia, Deus vai ao profeta, o Espírito Santo vai até o profeta, e o profeta agora se dirige até Davi. E eu li esse texto com vocês, no capítulo 12. Natã vai até Davi e conta uma historinha para Davi. E os irmãos, põe lá o capítulo 12, os irmãos acompanharam. Natã conta uma historinha de um viajante que vinha, e esse viajante ficou na casa do homem rico, e o homem rico pega a cordeirinha do homem pobre, e Natã faz ali uma analogia, uma conversa, uma parábola, e Davi se ira, porque Davi identifica que tinha uma injustiça grande ali. Aí parece que o coração daquele Davi lá atrás, segundo o coração de Deus, desperta. E aquele Davi começa, ele vai ficar indignado. E ele diz, libera um juízo, esse homem que faz isso é digno de quê? De morte. Esse homem não é digno de viver, tem que morrer. E aí vem, irmãos, vem uma mensagem que talvez nós que estamos hoje aqui, em alguma área das nossas vidas, nós estamos precisando ouvir do Espírito Santo. Talvez não é nesse nível que Davi está vivendo, talvez não seja nessa dimensão, nesse extremo
Mas talvez nós estamos precisando ouvir o Espírito Santo falar alguma coisa. Tem alguma coisa que o Espírito Santo precisa, que a gente já não tem mais incômodo com isso. Nós já estamos convivendo com alguma coisa que já não faz mais, não nos tira, sabe, mais do ninho. O espinho já não incomoda mais. Coisinhas que às vezes eu chamo isso de raposinha na vinha, que a gente consegue viver com isso, e isso já não tira mais o sossego na hora de uma oração, na hora de buscar a Deus. Pastor, o que é? Eu não sei, o Espírito pode estar falando com você. Talvez a gente ofendeu alguém e isso não incomoda mais, a gente convive em ferir as pessoas e isso não mexe mais comigo. O Espírito não me cobra mais. Sei lá, alguma coisa que eu fiz, que eu passei a perna em alguém aí, isso não me incomoda mais. Sei lá, eu menti para alguém, continuei mentindo e estou mentindo até hoje, isso não me incomoda mais. E o Espírito Santo precisa usar Natan para despertar-me, para que eu volte para o caminho. Porque tem coisas que já não incomodam mais a gente. As coisinhas pequenas, coisinhas que nós estamos convivendo com elas. E Natan vai até lá em Davi. Natan diz: Davi, tu és esse homem. Tu és este homem, assim diz o Senhor. Aí vem um juiz, o juízo. Deus traz a memória, e eu achei isso espetacular. Deus traz, aliás, Deus não, o profeta traz à memória aquilo que Deus tinha feito na vida de Davi. E eu tiro aqui uma lição para nós. Porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia é categórica quando ela fala de certos assuntos. A Bíblia diz: lembra-te, da onde? Da onde tu caíste. Arrepende-te, porque não virei sobre ti. E eu vejo que toda ação de Deus é baseada no amor de Deus. Porque na hora que esse homem vai até Davi, ele está levando uma mensagem para Davi, mas está trazendo uma mensagem de restauração. Quando Deus diz assim: a espada não vai sair, mas tu não vai morrer. Era justamente Deus dizendo assim: estou te dando uma oportunidade. Estou lhe dando uma oportunidade para você hoje se erguer, se levantar, bater a poeira, pedir perdão. Então Davi é esse camarada aqui, que a gente, como é que pode um negócio desse? Como pode um homem segundo o coração de Deus? Como pode uma pessoa que teve experiências espetaculares? Como pode um pastor que tem... Olha o que é que Tiago diz, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Volta o versículo 14 lá. É justamente isso aqui. Davi era homem. Davi era homem igual eu e você.
O problema é que faltou vigilância em Davi. Tem um texto no capítulo, acho que é Mateus, capítulo 26, 41. A mente aqui está bem. Está aí, oh glória. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito, diga comigo, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Saia da aparência do mal. Davi estava na aparência do mal. Davi deixa de estar no lugar que Deus estava desejando que ele estivesse. Estava em um lugar aonde estava vulnerável. E o homem, irmãos, não tem esse negócio aqui não. Ah, pastor, eu oro 3, 4 horas por dia. E eu jejum, pastor, são 7 dias, eu jejum 6. Mas se você não vigiar, antes de tudo isso, você se torna fraco. Porque a carne ela quer isso. Por isso que a Bíblia fala, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz, fazei morrer a vossa natureza. Olha o que é que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ela está viva. Você está fazendo ela morrer, mas ela está viva. Então, mortificai. Tem uma versão que fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. E ela não vai morrer tão cedo. Ela só vai morrer quando Jesus levar você, ou levar a igreja. Aí ela morre. Aí você vai receber realmente um novo homem completo. Aí você não vai ter muita dificuldade dessas situações da natureza não. Mas, querido, nós podemos trazer agora algumas lições para o Salmo 51. O Salmo 51 é a oração de Davi. Davi passa por esse processo, Deus exorta, Davi assume a responsabilidade e agora ele vai fazer essa oração, esse Salmo 51, que é um espetáculo de oração, de confissão de pecado. E Davi começa, eu vou fazer um resumo, claro. Davi começa no versículo 1, abra a sua Bíblia, vamos estudar o Salmo 51, abra a sua Bíblia no Salmo 51, Davi ele vai começar dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. É interessante que Davi, irmãos, quando Davi ele busca a Deus nesse salmo, Davi ele era um homem que conhecia Deus. Davi conhecia Deus. E o versículo que eu li aqui, o versículo 1 e o versículo 2, Davi ele vai recorrer às misericórdias de Deus. E Davi começa esse salmo se agarrando com elas. Porque o relacionamento de Davi era baseado, irmãos, no amor de Deus e na confiança em Deus. Ele vai dizer isso no versículo 2 e o versículo 3. Davi vai orar se baseando nisso. Davi não está aqui lançando uma oração irresponsável. Ele está fazendo uma oração muito sincera, com uma tristeza profunda na sua alma. E ele está baseando justamente nisso. Ele sabe que Deus, e eu não banalizo Deus aqui,
Eu não banalizo Deus dizendo que Davi está recorrendo ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, e isso não banaliza Deus, não, porque Deus, Ele trata dos dois lados. Deus, Ele não é um Deus irresponsável quando Ele trata dos nossos pecados, mas também Ele não é um Deus tirano, que não nos dê oportunidade para voltar para Ele. Ele nos dá sempre a oportunidade, mas Ele não tira de nós a responsabilidade, Ele não tira de nós as consequências do tratado do nosso pecado. Não, não tira. Mas Deus é um Deus que sabe tratar conosco, irmãos. E Davi, ele recorre isso aqui, porque Davi sabia. E eu gosto de um texto, irmãos, que está em Lamentações de Jeremias, bem conhecido. Lá no capítulo 3, versículo 22, que diz que a causa de não sermos consumidos, está aqui, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renova cada manhã. Diga para o seu irmão: sabe por que você está de pé? Não é porque você é o cara, não é porque você é a mulher, mas não, é por causa das misericórdias do Senhor. Porque você pode não pecar igual Davi, mas quase todo o tempo a gente está apresentando a Deus alguma situação, aí Ele vem com as suas misericórdias e nos alcança novamente. Ele vem com a sua bondade e nos alcança novamente. Por isso, irmãos, que Ele vai dizer: olha, os nossos pecados, irmão, são baseados nesse amor, nessa benignidade de Deus. Ele vai dizer, segundo, olha, o versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões, e é isso aqui que faz Deus usar o seu amor, porque há um coração de Davi agora se voltando para Deus, e nós podemos ver isso aqui, porque, irmãos, é segundo a vontade de Deus. E nós vamos ver aqui, andar mais um pouquinho, que esse relacionamento, daqui um pouquinho eu volto sobre isso, mas olha como Davi, irmãos, era um homem que priorizava Deus. Pastor, mas o camarada fez o que fez. Pois é, porque ele era homem, e o homem está sujeito se não vigiar, mas ele tinha um coração que Deus agora estava tomando de novo. E é interessante que quando Davi, ele peca e ele vai construir essa oração aqui, Davi, ele não pede para Deus, ele não vai a Deus e diz assim: Deus, não retire de mim. Olha como isso aqui é interessante. Davi era rico? Davi era rico, sim ou não? Bora, eu vou pregar para vocês assim bem, deixa o Espírito Santo falar conosco. Davi era rico, Davi tinha muitas mulheres, Davi tinha prata e tinha ouro, sim ou não? Davi era o rei mais rico, mas quando ele tropeça, cai nos seus pecados, terrivelmente, Davi, quando ele vai a Deus, Davi, ele não diz assim: Senhor, não retire de mim o ouro, não retire de mim a fama, porque quando Saul peca, a diferença de Saul para Davi, quando Saul peca, Saul, ele vai persuadir a Samuel a voltar com ele lá no canto do erro, para celebrar, para oferecer, porque o povo está deixando Saul. Não, aqui é onde está o homem segundo o coração de Deus. Davi não diz assim: Deus,
não tire de mim o palácio, não. Eu pequei, agora eu vou perder meu cargo. Eu pequei, eu sou pastor presidente, eu vou perder meu cargo, agora não tiro o meu cargo. Davi não disse isso. A primeira coisa, olha, é lindo, eu vou pular aqui um pouquinho, o versículo 11. Davi vai dizer assim, em outras palavras, Davi está dizendo assim: o ouro que eu tenho, a prata que eu tenho, a fama que eu tenho, toda essa riqueza que me cerca, irmão, você tem que textualizar isso aqui na sua vida. Senão o nosso evangelho, ou seja, a nossa crença não presta para nada. Se tem algo na sua vida hoje que é mais importante, às vezes a gente vai logo assim na frente dizer, não, tudo na minha vida não é mais importante do que Deus, mas na prática é que a gente identifica. E Davi, ele não vai dizer assim, não tira o meu ouro. Davi, olha o versículo 11, Davi diz assim, não me lance fora da tua, para aqui, tem duas coisas aí. Primeiro, Davi está dizendo, não me lance fora da tua presença. Davi está dizendo assim, o Senhor pode tirar o ouro, o Senhor pode tirar a prata, o Senhor pode tirar a cadeira, o Senhor pode tirar a coroa, mas não me tire a tua presença. Oh, Rabás, não tire a tua presença de mim. Deixa eu trazer para nós. Davi, ele está realmente na visão correta. Sabe por quê? Porque Davi não está pobre. Davi continua rico. Mas Davi está sentindo o que o homem mais miserável. Davi está sentindo uma pessoa mais medíocre da terra. E Davi está dizendo, não tira a tua presença, não tira a sua presença. Querido, deixa eu te dizer aqui uma coisa. O nosso cristianismo, você pode ter um carro bom, você pode ter uma casa boa, é bom, pode ter, não é pecado. Você pode ter aí, querido, sabe, o que você achar que o seu dinheiro, o seu trabalho pode conseguir, consiga, viva bem. Mas você se torna o mais miserável de todos os homens. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 19. Os mais miseráveis de todos os homens. Se você não entender esse princípio aqui, volta para lá, Júnior. Se você não entender, eu vou levar vocês para um texto em Êxodo capítulo 33, o versículo 1 e o versículo 2. Nós vamos, Deus chega para Moisés, escuta aqui, irmãos, vai pegando essa palavra. Deus chega para Moisés, o povo peca, o povo transgride, e Deus diz para Moisés, eu não vou com vocês, eu não ando com quem peca, eu não tenho intimidade com quem peca, e não pede perdão. O versículo 1 e 2, Deus diz, olha, eu vou cuidar de vocês, o amor de Deus é grande, e vocês vão, e eu vou dar vitória a vocês, mas eu não vou com vocês, mas eu vou dar vitória a vocês, está aí, está escrito, depois os irmãos leem, eu vou dar vitória a vocês, eu vou vencer as nações. Aí Deus fala com Moisés, versículo 15, o versículo 15, então, olha o versículo 15, Moisés agora vai falar com Deus. Então lhe disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés estava dizendo, nós vamos vencer as batalhas, nós vamos ser vitoriosos, nós vamos entrar na terra, mas nada disso é mais importante do que a tua presença na minha vida.
Nada disso é mais importante do que a presença de Deus nessa igreja, irmãos. Nada é mais importante na sua casa, a presença de Deus. Nada é mais importante na sua vida. Você pode ter um salário mínimo, não ter um salário grande, um bom emprego, mas se tu tem a presença de Deus na tua vida, você chega lá seguro. Porque a presença de Deus é que nos sustenta. Davi está dizendo: não tire a tua presença da minha vida. Irmão, você pode identificar o clamor de Davi aí? Porque a gente prega, vamos pregar com o coração aqui de Davi. Davi está dizendo: não, o que é que ele está dizendo? Não me lances fora da tua presença. Olha aqui. Não me lances fora, me conserva. Segundo passo, Davi vai intensificar mais o seu pedido: e não retire de mim. Vamos lá, 1, 2, 3. Não retire de mim. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: se o Espírito Santo sair da sua vida. Não, vai lá, fala com ele assim, sorrindo. Vai, pega na mão dele. Se o Espírito Santo sair da sua vida, você não presta para nada. Se o Espírito Santo sair da minha vida, eu volto para a prostituição, eu volto para os caminhos que a carne deseja. Se o Espírito Santo sair da sua vida, você vai voltar para o vômito novamente. Você vai fazer as mesmas coisas, as mesmas práticas, porque o Espírito Santo é que conserva você, o Espírito Santo é que sustenta você, o Espírito Santo é que dá suporte para você estar hoje aqui ouvindo a palavra de Deus. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Querido, deixa eu dar uma palhinha aqui mais sobre o Espírito Santo. Eu gosto muito, acho que os irmãos já entenderam isso, que eu gosto muito de falar sobre o Espírito Santo. Nós precisamos intensificar mais a nossa amizade com o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo é um selo, é o penhor, é a legalidade. Meu Deus do céu. Deus o livre da igreja de Messias. Eu quero que a igreja pode perder tudo, menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que dá essa alegria de nós estarmos aqui. O Espírito Santo, irmão, é que faz tudo isso que você está vendo aqui na sua vida e na minha vida. Então Davi está dizendo: não retire o Espírito Santo. E nós precisamos ser maduros para isso. Porque quando a gente vai olhar para Davi estava consciente do que estava fazendo, irmãos. Quer ver um homem que é muito parecido com Davi? E nós precisamos viver essas experiências. Nós precisamos viver essas experiências. Eu citei aqui na semana passada, eu citei aqui o Salmo 37, versículo 4. E eu quero citar para fazer aqui uma conexão. O capítulo, o que é que diz esse salmo? Eu expliquei e vou trazer para a gente ter uma visão. O salmo vai dizer o quê? Deleita-te também no Senhor. O que foi que eu expliquei terça-feira passada? Alguém se lembra? Porque deleitar-te também no Senhor é como assim: eu vou com necessidade para Deus, eu vou me deleitar porque eu preciso, e estou indo até Deus para adquirir alguma coisa. E não é, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que eu tenho que ir para Deus como algo assim, algo, não é nem que me satisfaz, porque já vem uma questão de necessidade. Mas eu vou usar isso aqui. É algo que eu desejo e que me satisfaz na questão espiritual, que não tem algo maior, nada maior do que isso aqui, do que o Senhor. Isso aqui nós precisamos botar em prática, tirar o sedentarismo da nossa alma.
Eu preciso me deleitar no Senhor a ponto de abrir mão de qualquer outra coisa, porque Ele preenche tudo. E quando eu digo abrir mão, não estou falando de coisa que você não tem necessidade, que você não precisa. Eu estou dizendo de coisa que você tem necessidade, que você precisa, que por causa do Senhor eu abro mão, porque Ele é maior, porque Ele é grande, porque Ele é o meu maior bem. Agora veja bem o que Jó fez. Jó é muito parecido com Davi. Olha o capítulo 31 de Jó. O versículo 24, 25, se não me falha aqui a memória. Mas vamos lá. Olha, é verdade, é isso mesmo. Eu estou bom hoje na mente. Vamos lá. Olha o que é que Jó vai falar. Escuta isso aqui. Eu ainda estou aqui. Não retira o teu espírito de mim. Escuta aqui, ó. Davi estava dizendo: pode levar a coroa, pode levar tudo. Não retira o teu espírito de mim. Quem conversa aqui com o Espírito Santo? Eu passei o dia conversando com o Espírito Santo hoje. Quem escuta o Espírito Santo aqui? Não é jargão, não. O Espírito Santo quer falar com você. Olha o que é que Jó vai dizer. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Jó está falando com Deus aqui. Jó está dizendo: tu é melhor do que o ouro para mim. A minha esperança é o Senhor. A minha confiança é o Senhor. Querido, deixa aqui, Juninho. Esses homens que a Bíblia relata, esses homens tiveram uma experiência baseada no amor e na confiança com Deus, que nós precisamos ter. Nós precisamos dessas experiências, sair desse lugarzinho religioso que nós estamos. Dessas experiências, que às vezes pode até deixar cicatrizes. Mas aí você vai dizer o que Paulo diz: eu carrego as marcas de Cristo. As experiências que marcou minha vida, que mudou meu viver com Cristo, que mudou meu sistema, que era religioso e agora mudou. Agora eu tenho uma visão maior de Deus. Olha o 25. Se me alegrei de que era muito a minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Gente, até que ponto você hoje aqui? Até que ponto você hoje aqui dentro da AD Messejana, você tem a capacidade de abrir mão, de largar? Davi, o problema de Davi era o pecado. O nosso problema talvez não seja literalmente o pecado, seja o apego, seja a troca de valores, seja um evangelho mais confortável. Eu quero viver aqui nesse quadradozinho meu, e Deus está dizendo: ei, sai do quadrado, entra para dentro do rio, saia desse lugarzinho onde você faz todas essas regras funcionar, sem uma experiência. Deixa eu dizer aqui uma coisa, vocês sabem, voltando aqui para Jó, vocês sabem o que é que Deus, o coração de Deus está se alegrando com Jó, porque Deus mastigou Jó. Vocês sabem, no capítulo 8 de Deuteronômio, se você for para lá, versículos 1, 2, 3, 4 e um pouco mais, escuta aqui uma coisa, deixa eu falar isso aqui para você. Tem hora que Deus não está se agradando do nosso evangeliquez. Tem hora que a gente está dentro da igreja e a gente acha que está o máximo. Aí Deus diz assim: você está o máximo na esfera horizontal, mas você está dedo baixo na esfera vertical.
Aí Deus diz assim: vou levar você a ter experiência comigo. Jó estava bem ou não estava no olhar humano? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? No olhar humano, Jó estava oferecendo culto, sacrifício, um homem íntegro, reto e tal, estava lá, Jó estava lá. Mas Deus estava dizendo: Jó, eu quero mais, eu quero que você me conheça mais. O problema não é Deus conhecer você. Porque quando a gente fala, às vezes eu digo assim: meu irmão, vamos orar, vamos jejuar mais, vamos buscar mais. Irmão, eu dei uma introdução, acho que vou continuar esse sermão. Olha, a gente diz assim: gente, vamos orar aqui, vamos jejuar. Chega as pessoas para a gente e diz assim: pastor Carlinhos, o senhor quer forçar? Isso é muito triste, é muito medíocre. Isso é algo que tem que ser desejoso para nós. Aí Deus diz assim: eu vou, que você vai ter uma experiência comigo. Aí o que é que Deus faz com Jó? Aí Jó dá resposta para Deus agora aí. Jó diz: e ele está falando para quem conhece o coração, irmãos. Jó não está falando para o Carlinho, ele conhece, Deus conhece. Ele está dizendo assim: se eu coloquei no ouro, na minha riqueza, a minha esperança, a minha confiança. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, igreja de Messejana. Deus quer nos levar a experiências profundas com seu Espírito Santo. Não é jargão isso aqui. Irmão, eu estou vivendo um dia, eu estou super cansado hoje. Não me pergunte por quê. As pernas estão tremendo aqui. Estou doido para dar aqui uns, mas não estou conseguindo. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Deus quer nos levar às águas profundas nele. Deus está proporcionando isso para nós. E essas experiências podem vir de uma atitude, de um arrependimento, de uma ação, de humildade minha. Pastor, quem está no pecado, Deus pode proporcionar um arrependimento e você ter uma experiência profunda, maior do que até do pastor da igreja, com Deus, porque é do agrado dele isso. Deus quer nos levar a esse nível. E eu poderia aqui, irmãos, traçar mais algumas coisas, mas vamos só no versículo 4, e eu termino agora. Versículo 4, lê comigo aí. O versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi reconhece que seu pecado é, acima de tudo, uma ofensa contra Deus. É aqui, irmãos, que a gente começa a ver que Davi realmente tinha uma visão correta. Davi, ele diz assim: eu pequei contra Urias, não, ele somente contra ti, porque ele sabe que o seu pecado era uma ofensa contra o próprio Deus. Ele tinha essa consciência, Davi tinha essa consciência. E eu vou terminar porque o tempo não dá aqui. O desejo é da gente ir mais. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa. Agora olha para mim aqui. Se você pecou hoje, pastor, se eu, pastor, pequei hoje, pastor, o senhor peca? Existe pecado para a morte, pecado que traz escândalo, mas existe aquele pecado que eu e você cometemos, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, que a gente também se acostuma de estar pecando. A gente se acostuma. Irmãos, tem pessoas que eu conheço aqui, que a pessoa diz assim: pastor, um exemplo, eu não fui porque eu estava assim assado.
E não era. A gente se acostuma com essas coisas, irmãos. Mas nós devemos ter uma visão de Davi. Diga comigo assim: arrependimento. Mas eu quero que vocês digam todos: arrependimento. Diga assim: abre. Diga: abre a porta de restauração. Diga assim: abre a porta para um recomeço. Diga: abre a porta para relacionamento profundo com Deus. E eu tenho muita facilidade de fazer isso. E eu quero que nessa noite o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Ter essa sensibilidade. Você ter esse conhecimento. Irmãos, pecar, todos nós pecamos. Se arrepender, nem todos nós se arrependemos. Pecar, todos nós estamos sujeitos. Agora, ter a sensibilidade, a humildade de chegar para Deus e dizer isso para Deus. Nas orações, às vezes o Espírito Santo lembra a gente. Mas eu digo mesmo, pastores, se eu olhar para uma mulher, vou ser bem radical agora, se eu olhar para uma mulher e eu desejar ela lá no altar da oração, eu vou dizer: Deus, eu olhei e o coração vai aqui. Cabe é doido, né? Está dizendo um negócio desse? Sabe o que é isso? É a gente não ser hipócrita diante de Deus. É eu querer isso que Davi está querendo. Vou fazer o resumo, não vou pregar essa mensagem não. Deixa, Deus vai me dar outra mensagem. Deixa eu fazer só um resumo aqui. Diga comigo assim: Davi reconheceu que o pecado faz parte da sua natureza caída, e que ele não pode purificar-se sozinho, sem a ajuda de Deus. O outro ponto, só vou citar, diga comigo assim: Davi entende que seu relacionamento com Deus se baseia na fidelidade de Deus e no amor de Deus. Para a gente finalizar, diga comigo assim: Davi pede a Deus que esqueça os seus pecados. Está tudo no Salmo 51. E jogue no mar do esquecimento. Você crê que Deus pegou os seus pecados e lançou no mar do esquecimento? Eu não quero falar de pessoas aqui, mas a gente trata de pessoas. Tem até uma serva que está aqui, mas ninguém está falando. A gente tem ética. A gente, essa semana mesmo, teve uma pessoa, que essa pessoa, ela falou isso. Gente, é tão difícil pregar aqui. É fácil pregar aqui aquelas pregação de itinerante. Então o cara vem aqui, mas a gente aqui para estar aprumando aqui, conduzindo. Tem pessoas que ainda não se perdoou, gente. O sangue de Jesus tem poder. Você é amado de Deus. Eu vi hoje uma frase que me levantou, me ergueu. Porque Deus não lhe trata como crente, não. O Espírito Santo não fica dizendo: ei, crente, crente tal, crente tal. Jesus, quando vai falar com você, não fica dizendo: ei, crente Paula, crente Paulinha, crente Paulo, crente. Não. Como é que Deus nos trata? Como é que Deus nos trata? Diga assim: Ele me chama, vamos, Ele me chama de filho amado. Filho amado. Filho meu, dai-me o teu coração. Você tem que crer nisso, irmãos. Isso que a Bíblia diz. Pecou,
O diabo está apontando para você. O diabo está apontando um dedozão para você. Mas Deus estende uma mão para você, dizendo assim: vem cá, me dá a mão aqui, filho. É assim que Deus fez com Davi. É assim que Deus fez com tantos homens de Deus na Bíblia. Diferença de atitudes de pecado, mas toda a vida foi assim. Quando Adão peca, Deus chega para Adão e disse: onde foi que tu pecou? Foi assim? Fique de pé em nome de Jesus. Foi assim, igreja? Quando Adão peca, Deus chegou para ele e disse para ele: como foi esse negócio aí, esse pecado? A gente tem que entender a Bíblia, sabe por quê? Porque a gente vem para um lugar desse aqui, e às vezes nós estamos cheios de problemas, de situações, que não conseguimos. Olhe para mim aqui, por favor. Fica aí, ó, nós estamos terminando. E nós estamos numa situação dessa aqui. Eu não sei como você está. Eu estou falando aqui, eu não sei. E talvez o diabo passou o dia falando aí na boca de alguém. Escuta aqui. Você não tem jeito. A sua vida espiritual já era. A sua casa já não. Talvez você passou o dia todo escutando isso. E o Espírito Santo está promovendo esse lugar aqui para dizer para você: tem jeito sim. Porque você é filho. Porque quem está no controle, irmão, não é o diabo não. Quem está no controle é Deus. E quem tem a última palavra é Deus. E quem pode decretar é Deus. E quem pode agir, ninguém impedir, é Deus. Mesmo que você passe pelos vales de sombra e morte, Deus está com você. Se passar pelas águas, Deus está com você. As águas não vão te afogar. O fogo não vai destruir você. Você tem que crer nisso. Pastor Carlinho, eu errei. Então, sabe qual é o lugar que é para você estar? Nos pés dele. Nos pés dele tem cura. Nos pés dele tem milagre. Nos pés dele tem oportunidade. Nos pés dele, querido, tem uma direção para você. Nós precisamos entender isso nessa noite. Glória a Deus.